Ei, semideus, ou aspirante a semideus, bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Alice Monteiro, e hoje vou te apresentar a história épica de Atelfen, um universo onde deuses, monstros e profecias fazem sua vida parecer bem, normal, para ser honesto. Então, imagine só, você acorda sem memória, não sabe onde está, e, quase esqueci, seu destino pode salvar ou destruir o mundo inteiro. Bacana, né? Esse é o pesadelo, quer dizer, a aventura, de Seth, um garoto de 16 anos que, com a ajuda de Emilia Prescott e Lyanna Greythorne, encara batalhas insanas, segredos chocantes e reviravoltas de explodir a cabeça. Se você curte mitologias celtas, gregas e nórdicas, ou gosta de aventuras que envolvem sobreviver a um monte de deuses temperamentais, já manda aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai por mim, você não vai querer perder essa viagem. Agora segura firme, porque a história de hoje promete ser uma daquelas que te fazem esquecer que tem lição de casa para fazer. Um bom vídeo para você e um abraço. Capítulo de hoje: Fraturas no refúgio. A luz do submundo cedeu lugar a um crepúsculo incerto quando finalmente emergiram. O ar do mundo superior deveria trazer alívio, mas em vez disso, parecia pesar em seus ombros. A tensão que os acompanhava era quase tangível, um eco dos horrores que haviam enfrentado. Freya cambaleou, o brilho dourado que restava nela oscilando como uma chama prestes a se apagar. Seth a segurou por reflexo, mas seu toque não era confortante. Estava frio, mecânico, como se qualquer calor humano houvesse desaparecido dele. Emilia se adiantou, os olhos fixos na paisagem que se abria diante deles. A van estava ali, no exato lugar onde haviam deixado, mas parecia diferente. Não havia risadas ou vozes familiares que costumavam preencher o silêncio. Tudo estava deserto, exceto pelo vento que agitava suavemente as folhas ao redor. Chegamos. A voz de Emilia era baixa, quase inaudível, como se temesse que falar mais alto pudesse quebrar o frágil momento de retorno. Ela caminhou até a van com passos pesados. Ela abriu a porta lateral com um gesto brusco, o rangido ecoando pelo vazio ao redor. A pequena área interna, que um dia foi um refúgio cheio de vida, parecia agora um monumento a algo que nunca poderia ser recuperado. O cheiro de couro desgastado e lembranças antigas impregnava o ar. Seth hesitou na entrada, os olhos fixos em um caderno abandonado no banco. Ele se ajoelhou, pegando o objeto com dedos trêmulos. Era de Lyanna. As páginas estavam preenchidas com anotações, desenhos e piadas internas que agora pareciam zombar de tudo que haviam perdido. Você sabia? A voz de Emilia quebrou o silêncio, endereçada a Seth, mas sem olhar para ele. Sobre ela gostar de você? Seth demorou a responder. Quando fez, sua voz estava carregada de exaustão e algo mais profundo, culpa. Mais ou menos. Ele olhou para as mãos, sujas de poeira e sangue seco. Lyanna sempre foi boa em esconder as coisas. Talvez eu não quisesse enxergar. Freya, que estava sentada no degrau da van, ergueu os olhos com dificuldade. Seu rosto, antes radiante, parecia esculpido em pedra, e sua voz era um sussurro rouco. Lyanna fez o que achava certo, mesmo que estivesse errada. Emilia virou-se para encarar a deusa decadente. Seus olhos estavam marejados, mas sua expressão era firme. Certo? A palavra saiu como um veneno. Ela nos vendeu. Quase matou todos nós. E você acha que isso pode ser justificado? Freya sustentou o olhar por um momento antes de desviar os olhos. Não estou justificando. Apenas tentando entender. Sua voz parecia distante, como se ela estivesse falando mais para si mesma do que para Emilia. O silêncio caiu sobre eles novamente, pesado e sufocante. Emilia finalmente quebrou a tensão ao fechar a porta da van com um estrondo. Não importa. Ela está morta. E nós ainda estamos aqui. Temos que seguir em frente. Seguir em frente? Seth disse com sua voz cheia de incredulidade. Como, Emi? Como seguimos em frente depois disso? Depois do que aconteceu com Lyanna? Depois do que aconteceu lá embaixo? Ela não respondeu imediatamente, mas quando fez, sua voz era baixa e firme. Por que não temos escolha? Ou seguimos em frente, ou morremos com o peso disso. Freya ergueu a cabeça, os olhos fixos em Emilia. Ela está certa, criança. O mundo não vai esperar enquanto lidamos com nossos fantasmas. Seth apertou o caderno contra o peito, os olhos cerrados enquanto tentava conter as lágrimas. Finalmente, ele assentiu, embora a dor em seu rosto fosse inconfundível. Vamos, então.
Sua voz era fraca, mas havia uma determinação subjacente. Mas isso não significa que vou esquecer. Emília trocou um olhar rápido com Freya antes de entrar na van. A deusa seguiu, arrastando-se para um canto, onde fechou os olhos e murmurou algo em uma língua antiga. Sete foi o último a entrar, segurando o caderno de Lyanna como se fosse um escudo. A van deu partida, o motor rompendo o silêncio da noite. Mas dentro dela, não havia som algum. Apenas o peso do que haviam perdido e a incerteza do que estava por vir. A van parou abruptamente, os pneus derrapando na terra seca do Grand Canyon. Os ocupantes, atonitos, encararam o que antes era uma barreira invisível que escondia o refúgio de Atelfen. Agora, no lugar da magia protetora, nuvens cinzentas se acumulavam pesadas, com raios cortando o céu em zigue-zagues ameaçadores. Uma fumaça densa emergia do vale, carregando cheiro acre de destruição e algo mais profundo, morte. Isso não pode ser verdade. Sete foi o primeiro a falar, sua voz entrecortada pelo horror. Ele apertava o caderno de Lyanna contra o peito como se aquilo pudesse protegê-lo do que estavam prestes a enfrentar. A barreira sumiu. Emília comentou, o tom seco e controlado, mas seus olhos fixos no horizonte traíam a confusão e a raiva que borbulhavam dentro dela. Eles foram atacados. E quem quer que tenha feito isso sabia como passar pelas defesas. Freya, encostada no banco, levantou a cabeça com dificuldade. Mesmo em seu estado enfraquecido, sua presença carregava autoridade. O refúgio era protegido por antigas magias Vanir. Alguém poderoso, ou algo terrível, está por trás disso. Ela parou, sua respiração rápida como se cada palavra fosse uma batalha. Sete não esperou mais. Ele abriu a porta e saltou para fora da van, os olhos fixos no vale abaixo. Os outros o seguiram, hesitantes. A visão que se descortinou os esmagou como uma onda. O refúgio de Atelfen, outrora um santuário para semideuses e outros seres refugiados, estava em ruínas. As árvores milenares, que formavam um arco protetor ao redor da vila, estavam queimadas, seus galhos retorcidos apontando para o céu como mãos clamando por ajuda. As folhas, antes vibrantes de verde, eram agora cinzas espalhadas pelo vento. O Lago Negro, que refletia a luz das estrelas, estava tingido de vermelho, com corpos boiando à deriva. Isso não pode estar acontecendo. Sete sussurrou, os olhos arregalados enquanto seus passos vacilavam. Cada passo na estrada de pedras rosadas parecia mais pesado que o anterior. As torres de vigilância, que costumavam ser os olhos do refúgio, estavam desmoronadas, os destroços espalhados como monumentos de derrota. Os 6 dormitórios que abrigavam jovens guerreiros e magos estavam em chamas, as chamas pintando o crepúsculo com tons de laranja e vermelho. O calor era insuportável, mas não tanto quanto o cenário que o cercava. Nós falhamos. Sete murmurou, a voz baixa, mas carregada de um peso esmagador. Ele caminhava com passos determinados, mas cada movimento parecia arrancar um pedaço de sua própria alma. Freya se aproximou lentamente, sua energia divina quase apagada. Quando alcançou o centro da vila destruída, ajoelhou-se no chão, os dedos tocando o solo queimado. Seus olhos se fecharam e ela murmurou algo em sua língua ancestral. A terra ao seu redor reagiu, tremendo levemente. Não, o sussurro escapou de seus lábios como se cada letra carregasse o peso do horror. Ela deu um passo hesitante à frente, as mãos tremendo. Não, isso não pode estar acontecendo. Sete ficou parado atrás dela, os punhos cerrados. Ele inspirou profundamente, mas o ar carregado transportou para um lugar que ele evitava revisitar. O cheiro de carne queimada trouxe de volta o rosto de Susan, aquele olhar de pânico enquanto as chamas devoravam tudo ao redor. Ele sacudiu a cabeça violentamente, tentando apagar a lembrança antes que ela o consumisse. Ele esteve aqui. A voz de Freya cortou o silêncio, baixa e carregada de amargura. Seus olhos, normalmente um azul vibrante, estavam opacos, quase prateados, como se refletissem a devastação à sua frente. Logan. Isso tem a marca dele. Ele não quer apenas vencer. Ele quer destruir qualquer traço de esperança. Sete rangeu os dentes, o maxilar tão rígido que doía. Então ele está fazendo um trabalho excelente. Seu tom era amargo, quase um rosnado. Ele olhou ao redor, os olhos varrendo os destroços. Onde estão todos? Escondidos, se estiverem vivos. A voz de Freya soou mais como uma prece do que uma resposta. Um som seco e baixo veio das sombras, fazendo todos se virarem ao mesmo tempo.
Sete imediatamente sacou o grão, a lâmina brilhando sob a luz das brasas restantes. Ele se posicionou entre Emília e Freya, os olhos fixos nos escombros. Cada sombra parecia se mover, cada pedaço de escuridão sussurrava perigo. Devagar, murmurou ele, mantendo a adaga firme à frente. De repente, uma figura irrompeu de trás de uma parede destruída. Alvo à vista! Gritou uma voz feminina, e um brilho verde cintilou no ar antes que Sete pudesse reagir. Varnas Jolda! Emília gritou, erguendo a varinha instintivamente. Um escudo azul translúcido se materializou, desviando a pedra de energia que ricocheteou e desapareceu. Das sombras, duas figuras surgiram. A primeira era uma mulher magra e ágil, com os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo desleixado e manchas de fuligem cobrindo seu rosto. A segunda era um jovem franzino, os olhos arregalados como os de um cervo encurralado. Emília? A mulher abaixou a lança improvisada, a voz carregada de incredulidade. Sete, Emília. Freya? Vocês voltaram. Quase nos matou, Kali. Reclamou Emília, o coração ainda batendo forte contra as costelas. Depois do que Logan fez aqui, qualquer um que não conhecemos é um inimigo. Retrucou Kali, sem um pingo de arrependimento. Ela respirou fundo, como se o ar frio mordesse seus pulmões. O que aconteceu aqui? Emília deu um passo à frente, a voz desesperada. Onde estão os outros? E Mimir? O jovem ao lado de Kali, Milt, eles perceberam, olhou para o chão. Quando ergueu os olhos, havia algo ali que Sete reconheceu de imediato. Culpa. Mimir está desaparecido. A voz dele era baixa, quase inaudível. Ele liderou a defesa, mas sumiu no meio da luta. Olivia assumiu o comando, mas Morgan, Alex e Caine também desapareceram. E Christian? Ele parou, a voz quebrando. Christian está morto. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Emília cambaleou, levando a mão à boca. Não. Olivia não está de bom humor. Kali balançou a cabeça, o tom dela indicando que isso era um eufemismo. Venham. Eu levo vocês ao esconderijo. Eles seguiram Kali e Milt, a sombra se fechando ao redor deles enquanto a destruição do refúgio de Atelfen ficava para trás. O silêncio pesado do grupo acompanhou cada passo pelas ruínas do refúgio de Atelfen. O local que antes era um símbolo de resistência agora não passava de um cemitério de memórias. Sete caminhava à frente, o punho cerrado ao redor da empunhadura de grão, que parecia mais pesada do que nunca. Cada pedra quebrada, cada pedaço de madeira carbonizado, trazia à tona as consequências do que havia acontecido no submundo. Ele sabia que haviam sobrevivido, mas a que custo? Emília segurava o braço de Freya, ajudando ela a andar. A deusa, antes cheia de poder e luz, estava pálida e frágil. A marca da magia que usou para salvar Emília deixou cicatrizes profundas, e até mesmo sua aura divina parecia instável. Christian morreu, murmurou Emília, a voz trêmula. Era como se a frase ecoasse dentro dela, esmagando qualquer resquício de esperança. Ei, mantenham a cabeça erguida. Kali olhou para trás, percebendo o estado do grupo. Apesar de estar exausta, sua voz carregava determinação. Não podemos nos dar ao luxo de desmoronar agora. Milt andava logo atrás, em silêncio, o rosto sujo de fuligem, as mãos trêmulas segurando uma adaga quebrada. Ele parecia menor, como se o peso da tragédia tivesse reduzido sua presença. O esconderijo não fica longe. Kali disse, apontando para um túnel improvisado entre os destroços. Apenas fiquem alertas. Como se fosse possível relaxar aqui. Murmurou Sete, seus olhos atentos a qualquer movimento ao redor. Ele sentia como se o próprio ar estivesse espreitando, pronto para atacá-los. A noite engolia o céu em um manto de escuridão densa, onde as estrelas eram pouco mais que sussurros esquecidos. Quando finalmente chegaram ao ponto de encontro, a visão que se desdobrou à frente deles era uma sombra do que um dia fora. Entre os destroços da antiga mansão, erguiam-se ruínas que mais lembravam um sepulcro esquecido. O silêncio era esmagador, não apenas pela ausência de som, mas pela presença tangível da perda que parecia pesar em cada pedra. Na entrada do que restou, como um silencioso epitáfio, parte do antigo monólito negro emergia dos escombros. Antes utilizado como ponto de encontro para missões, agora servia de memorial para aqueles que nunca retornaram. 155 nomes estavam gravados na superfície escura da pedra, cada um uma história interrompida. Sete passou os dedos pela superfície rígida, reconhecendo alguns nomes que o fizeram travar a respiração. Marina, Linus,
Faustos. Cada nome era uma cicatriz em sua alma. Eles eram heróis, murmurou Emília, rompendo o silêncio, sua voz frágil como vidro prestes a quebrar. Sete não respondeu, mas seus olhos traíram a dor que ele tentava esconder. Eles desceram os degraus para a câmara subterrânea, onde os ecos de passos pareciam reverberar em outro tempo, outro mundo. Pilhas de livros amassados formavam montes desordenados ao lado de mesas improvisadas. As pessoas que restavam ali, poucos semideuses, estavam exaustas e feridas, suas expressões marcadas pelo peso de batalhas passadas e pela incerteza do futuro. A organização caótica do local contrastava com a imobilidade desesperançosa de quem o habitava. Emília parou ao lado de Sete, observando o cenário com olhos marejados. Isso não é mais um refúgio. É um túmulo. Sua voz tremeu ao dizer as palavras, mas ela permaneceu firme. No centro da sala, Olivia estava de pé, uma figura de autoridade desgastada pelo caos. Seu cabelo branco desgrenhado caía em mechas desalinhadas ao redor do rosto, e seus olhos brilhavam como brasas, carregados de um cansaço que não permitia fraqueza. Ela falava com dois semideuses mais jovens, mas sua voz morreu assim que notou o grupo entrando. Os olhos de Olivia se estreitaram, avaliando Freya, Emília e Sete com uma mistura de surpresa e suspeita. Era evidente que a presença deles não era tão bem-vinda quanto esperavam. Quando falou, sua voz tinha o peso de um julgamento. Freya. Ela cruzou os braços, as palavras carregadas de ironia. Que surpresa ver você viva. Achei que Logan tivesse acabado com você. Freya ergueu o queixo, ignorando o cansaço evidente em seu corpo. Ele tentou. Sua voz era firme, mas com uma ponta de vulnerabilidade. E vai tentar de novo. Mas agora temos algo que ele não espera: informações. Olivia inclinou levemente a cabeça, como se considerasse a resposta. Vocês demoraram. Não havia raiva em sua voz, apenas um desgaste profundo. E quase morreram por isso. Enquanto vocês estavam fora, Logan transformou isso aqui em cinzas. Quantas vidas foram perdidas porque vocês não estavam aqui para proteger o refúgio? Sete deu um passo à frente, o maxilar trincado, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Fizemos o que precisávamos para salvar Freya e nos preparar para enfrentar Logan. Você acha que foi fácil? Basta, os dois. A voz de Freya interrompeu, fraca, mas cheia de autoridade. Ela segurava o braço de Emília para se manter em pé. Discussões não vão trazer ninguém de volta. Precisamos unir forças, não desperdiçá-las em acusações. Olivia desviou o olhar, respirando fundo como se precisasse se acalmar. Certo. Mas saibam que Logan não vai parar. Isso aqui foi só o começo. Ele não quer apenas vencer. Ele quer apagar qualquer possibilidade de resistência. Emília, ainda segurando Freya, perguntou hesitante. E Mimir? Vocês disseram que ele desapareceu. O que aconteceu? O rosto de Olivia escureceu, e ela fechou os olhos por um instante, como se revivesse algo que preferia esquecer. Mimir liderava a defesa. Logan trouxe algo que nunca vimos antes. Era como uma tempestade viva. A voz dela falhou, mas logo recuperou firmeza. Destruiu tudo ao redor e o consumiu. Não sei se ele está vivo ou... Ele está vivo. A voz de Freya cortou o ar, sua convicção implacável. Se Mimir tivesse morrido, eu saberia. Isso não nos ajuda agora. Sete balançou a cabeça, frustrado. Precisamos de um plano. Não importa quantos de nós restem, temos que lutar. Lutar com o quê? Olivia rebateu, a voz fria. Metade das nossas armas estão destruídas, nossa magia está enfraquecida e vocês, claramente, não estão em condições de liderar nada. Informações. Freya murmurou, mas sua voz parecia ecoar na sala. Informações não vão reconstruir o que ele destruiu. Olivia apontou para o teto, como se pudesse ver as ruínas acima. Não. Mas podem nos dar uma chance de vencer. Sete interveio, seus olhos cravados nos de Olivia. Se você quer se lamentar, fique à vontade. Mas se quiser fazer Logan pagar, então escute. A tensão pairou no ar, mas Olivia não respondeu. Seu silêncio era tanto uma derrota quanto um sinal de aceitação. Freya aproveitou o momento para falar, movendo-se para o centro da sala. Logan está atrás de um artefato chamado a Lágrima de Yggdrasil. Sua voz ganhou um tom mais firme, apesar da exaustão. É uma relíquia antiga, uma conexão direta com as raízes da árvore do mundo.
Se Logan conseguir, ele terá o poder de distorcer a realidade. Ele já tem uma das 3 chaves, o artefato que roubou de Zeus. Um silêncio pesado tomou conta da câmara. Até mesmo aqueles que antes sussurravam ou andavam pararam para ouvir. Você está dizendo que ele quer um artefato que pode mudar a própria realidade? Olivia perguntou, sua voz agora gélida. Exatamente. Freya lançou um olhar para cada pessoa na sala. Mas ele ainda não sabe onde a lágrima está. Precisamos de 3 chaves para encontrá-la. Elas estão espalhadas por reinos que nem mesmo ele controla. Então faltam 2 chaves, 2 reinos. Kali falou, o senho franzido. Que conveniente. Nada nesse mundo é conveniente, Kali. Freya respondeu, seu tom carregado de gravidade. Isso é uma profecia. O ar parecia congelar na câmara subterrânea. A chegada de Nicola Verlac trouxe uma onda de tensão que rivalizava com o peso das palavras sobre o traidor. Ele estava impecável, como se o caos ao redor fosse apenas um detalhe insignificante. Sua presença era perturbadora, um lembrete de que Loki não gerava filhos sem um toque de ironia cruel. Bem, se vocês estão falando de profecias, é melhor me incluírem na conversa. Sua voz era sedutora, uma combinação de cortesia forçada e desafio velado. Ele estava à vontade, com as mãos nos bolsos de sua jaqueta de couro impecavelmente ajustada. Seu cabelo platinado refletia a pouca luz do esconderijo, quase como uma coroa perversa. Nicola parecia ser moldado para irritar e intrigar na mesma medida. Olivia foi a primeira a reagir. Ela deu um passo à frente, a postura rígida como a de uma espada prestes a ser desembainhada. Nicola. Seu tom era um sussurro cortante, cheio de repulsa. O que você está fazendo aqui? Olivia não precisou explicar para o grupo. Todos ali sabiam que Nicola era uma figura controversa. Para ela, ele era muito mais do que isso, um catalisador para tragédias. Ele nunca empunhou a arma que tirou a vida de Christian, mas seus jogos e alianças perigosas tinham sido o estupim. Salvar o mundo, obviamente. Ele abriu os braços, como se fosse um ator em um palco. E quem melhor para isso do que o filho de Loki? Olivia parecia à beira de explodir, mas a exaustão a mantinha no lugar. Salvar o mundo, Nicola? Sua voz era uma mistura de desprezo e incredulidade. Você mal consegue salvar a si mesmo. Nicola inclinou a cabeça, como se considerasse o comentário um elogio. E ainda assim, aqui estou eu. Nicola abriu um sorriso lânguido, mas seus olhos brilharam com um brilho perigoso. Porque sei que sem mim, vocês estão condenados. Você sabe onde estão as chaves? Seth não tentou esconder a desconfiança. Ele cruzou os braços, mas havia uma tensão crescente em seu corpo, como se esperasse um ataque a qualquer momento. Sei. Nicola andou pela sala como se desfilasse em uma passarela, atraindo olhares e provocando reações. Mas há uma pegadinha, é claro. Sempre há. Ele parou, os olhos dançando de um rosto para outro. Uma profecia fala de um traidor entre vocês. As palavras pairaram no ar como um trovão. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto as paredes de pedra ao redor. Seth sentiu todos na sala se entreolharem, desconfiados. Até Emília desviou o olhar, algo que ele não esperava. Seth sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele sabia no que todos estavam pensando. Era impossível ignorar o fato de que Nicola estava plantando sementes de paranoia, e pior, elas estavam germinando. Olivia foi a primeira a romper o silêncio, sua voz afiada como uma lâmina. Conveniente você trazer isso agora, Verlac. Ela deu um passo à frente, a desconfiança clara em seu rosto. E por que não seria você o traidor? Afinal, traição é praticamente o que corre nas suas veias. Nicola inclinou a cabeça, fingindo considerar a acusação. Se fosse eu, você já estaria morta, minha cara Olivia. Ele sorriu de lado. E convenhamos, eu não me daria ao trabalho de vir até aqui para anunciar isso. Eu prefiro agir nas sombras. Faz sentido. Seth murmurou, mas o pensamento dele estava distante. Algo no que Nicola disse o incomodava, mas ele não sabia o que exatamente. A dúvida começava a se formar em sua mente, e ele a afastava com raiva. Não havia espaço para mais incertezas. O que precisava ser feito era claro, mas o comportamento de Nicola estava deixando a situação ainda mais instável. Nicola, como uma serpente sorrateira, continuou seu jogo. Ele andava pela câmara com uma confiança perturbadora, fazendo círculos em torno do grupo como se estivesse jogando uma partida de xadrez que ele sabia que já havia vencido.
O traidor já está aqui. Sua voz era suave, mas o peso da sentença era inegável. Ele se aproximou de cada um dos presentes, seus olhos iluminando-se com prazer à medida que falava. Pode ser você, Olivia. Ou você, Kali. Ou até mesmo nosso bom e querido Seth. Seth sentiu o calor subir pela sua pele, como se suas veias estivessem prestes a explodir. Seu coração batia forte em seu peito, e ele apertou o punho com tanta força que seus dedos começaram a doer. A visão do traidor, aquela palavra, parecia agora se encaixar de forma desconcertante dentro dele. Ele fechou os olhos por um momento, tentando bloquear o pensamento. Não. Ele não poderia ser o traidor. Isso não vai funcionar, Verlac. A voz de Seth soou firme, mas o interior dele estava conturbado. Ele sentiu a tensão crescer, sentiu que a sala inteira estava esperando por uma resposta. Se você quer ajudar, então ajude. Sem mais manipulação. Nicola recuou um passo, com um sorriso de quem sabe mais do que diz. A verdade dói, não é? Ele deu um passo atrás, como se estivesse pronto para sair a qualquer momento. Eu disse o que precisava. As chaves. Os reinos. O traidor. Emília, sempre cautelosa, se posicionou ao lado de Seth, sua adaga em mãos. Ela olhou para Nicola com uma expressão que misturava raiva e desconfiança. Se você estiver mentindo, ela não precisou terminar a frase. Todos sabiam que uma mentira de Nicola não seria facilmente perdoada. Eu sempre minto, querida. Ele deu um sorriso debochado, piscando para ela. Mas dessa vez, estou falando a verdade. Seth sentiu a tensão nas palavras de Nicola, mas sua mente estava agora cheia de imagens inquietantes. Ele olhou ao redor, percebendo que todos estavam olhando para ele de maneira diferente, como se o estivessem julgando silenciosamente. Ele podia sentir o peso de sua suspeita sobre ele, um peso que ele não conseguia ignorar. Cada olhar parecia pesar como uma âncora, afundando um pouco mais. Eu não sou o traidor. Seth disse, a voz firme, mas o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. O Seth não é. Emília falou com raiva, como se quisesse afastar as palavras de Nicola com a força de sua convicção. Talvez. Nicola riu baixinho, a voz cheia de um prazer sombrio. Mas talvez você ainda não saiba disso. Seth tentou ignorar as palavras, mas elas ficaram com ele, martelando sua mente. Quando ele fechou os olhos, uma visão rápida e perturbadora atravessou sua mente. Ele se viu segurando uma faca. O frio da lâmina, o peso de um corpo sem vida em seus braços. O cheiro de sangue, quente e pesado, preenchendo o ar. E o pior, o sangue não era de um inimigo. Ele se afastou da visão, respirando com dificuldade. Isso não era real. Não poderia ser. Mas a imagem persistia, atormentando-o como uma sombra. Ele abriu os olhos e viu os outros, seus rostos preenchidos com uma mistura de preocupação e desconfiança. Eu não sou o traidor. Ele repetiu, mais para si mesmo do que para os outros. Mas o dilema já estava plantado. A dúvida estava no ar, como uma névoa densa que ameaçava engolir tudo o que eles tinham. A única coisa em que Seth conseguia se concentrar era a missão, encontrar as chaves, impedir Logan. Então, galera, o que acharam do capítulo de hoje? Não me digam que eu fui o único que vejo que o Seth atrai problemas do mesmo jeito que minha tia atrai confusão em festas de família. Tipo, é automático, ele nem tenta. Agora é a sua vez. Me conte aí nos comentários qual foi a parte que você deixou de queixo caído. Vai lá, eu adoro ler as teorias de vocês. Mesmo que os deuses provavelmente estarão rolando de rir das minhas tentativas de adivinhar o que vai rolar. Olha só, não se esqueça de fazer o que um verdadeiro herói faria. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque, sério, você não vai querer perder as próximas aventuras que estão vindo. Aqui no canal Locran, é uma nova história todos os dias às 7 da manhã, prontinha para te fazer mergulhar no mundo de Atelfen. E mais uma coisa, espalhe a palavra. Chama aquele amigo ou amiga que adora batalhas épicas e monstros gigantes para se juntar às pessoas. Até a próxima jornada, semideus, ou quem sabe, herói em treinamento. E, por favor, pelo amor dos deuses, fica longe de arpias, tá? Elas não são amigáveis, confiam em mim.